Olá, sejam bem-vindos para mais uma palestra espírita. E como é nosso costume na Casa Espírita, para darmos início, fechemos nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus, pedindo ao Pai que nesse momento derrame suas bênçãos sobre cada um de nós, sobre nossas famílias. Peço a Deus que não falte a palavra, que nos inspire, nos instrua e que possamos, a partir desse momento, com esse conhecimento, sairmos melhores do que quando iniciamos esse tema. Pai amado, na certeza do seu amparo e da sua bênção, damos início ao tema de hoje. Que assim seja. Bem, pessoal, hoje a palestra que preparei tem como tema a prece. A prece que é o nosso meio de comunicação com o Criador, com os espíritos superiores, que é nesse momento que nos concentramos, nos colocamos em prece, em que elevamos o nosso pensamento, em que entramos numa sintonia superior. Também muitas vezes conseguimos, através disso, da prece, nos comunicarmos com os nossos entes queridos que já deixaram a Terra, mas que continuam vivos além da matéria, além da Terra, em outra dimensão. Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 659, indagou os espíritos referente à prece com a seguinte questão: o que caracteriza uma prece? E os espíritos responderam: a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, colocar-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer. Então aqui os espíritos já nos instruem, dizendo que a prece, sendo esse ato de comunicação com o Criador, porque entre nós, aqui encarnados, temos a internet, o WhatsApp, os meios de comunicação digitais que temos hoje, mas nos colocamos em comunicação com o Criador, com os espíritos superiores, como eu disse, através da prece. Daquele momento em que nos recolhemos, em que elevamos nosso pensamento, nos concentramos e conversamos com o Criador. Louvar seria aquela questão em que dizemos Pai de infinito amor, bondade e justiça, que olha por nós, né? Pedindo, ou pedir na oração, quando pedimos que Deus nos proporcione tudo aquilo que precisamos, que muitas vezes nem sabemos pedir, e muitas vezes acabamos pedindo coisas que não recebemos porque o Criador entende que aquilo muitas vezes não nos fará bem, pelo menos de momento, nessa existência, ou que não terá um propósito frutífero em nossa encarnação. E agradecer por toda a bênção, como eu digo, por toda a alegria, mas também pelas dificuldades, que sabendo passar pelas dificuldades, nos tornamos seres mais fortes, mais preparados, mais resilientes às provações da vida, às dificuldades que nos engrandecem, e com o passar do tempo percebemos que essas dificuldades nos tornaram mais fortes e que no futuro, caso uma eventualidade como esta venha a ocorrer, passaremos de uma maneira muito mais fácil. Então, é isso que caracteriza a prece, como os espíritos responderam, né? Pensar em Deus, pensar no Criador, colocarmos em comunicação com Ele, pedindo, agradecendo, louvando, enfim. Kardec também pergunta aos espíritos na questão 660: a prece torna o homem melhor? E os espíritos respondem: sim, porque aquele que reza com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. A prece é uma ajuda que jamais é recusada ao homem, quando pedida com sinceridade. Vocês vejam, e aqui eles enfatizam. A prece, colocar em comunicação com o Criador, você ter esse momento de elevação, de estar em contato
com espíritos superiores, isso nos faz bem. Torna o homem melhor porque, nos colocando em comunicação, em comunhão com espíritos, seres melhores que nós, Aquiles nos diz que as preces são atendidas, são ouvidas, e sempre que possível, né? Porque muitas vezes podemos pedir coisas que não necessitamos e por isso não recebemos. Mas sendo essas preces ouvidas, e como diz aqui, Deus sempre envia espíritos para nos assistir, nos auxiliar de alguma maneira, assim como temos nosso anjo da guarda, espírito protetor, guia, enfim, como, independente do nome, mas sempre temos um irmão nosso, espírito superior a nós, cuidando também da nossa encarnação, nos auxiliando, nos intuindo de alguma maneira. E aqui diz assim que a prece deve ser com sinceridade. Certa vez eu li, não lembro aonde, que um espírito, um ser que se concentra e reza de coração, elevando seu pensamento, colocando toda a sua força naquele momento, a sua intenção, é muito mais válido do que naquele exemplo era como um estádio cheio de pessoas orando, porém de uma maneira decorada, de uma maneira sem uma finalidade, um propósito, enfim, de uma maneira dispersa. Então, é preciso que a nossa oração seja sincera. Essa sinceridade vem também quando ocorre aqueles arrependimentos, né? Um arrependimento, se ele é sincero, ele já é um caminho da corrigenda do espírito e dos seus reajustes. Então, é preciso que haja sinceridade. Kardec ainda diz assim que os espíritos disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Não importa o lugar, não importa a forma com que estejamos, a prece sempre ela é ouvida e atendida de alguma maneira. Ou seja, quando diz assim, a forma não é nada e o pensamento é tudo, não é necessário que estejamos em templos, enfim, em locais específicos para realizarmos uma determinada prece. Não importa se é de joelho, se é deitado, se é em pé, isso não faz diferença. O que importa é a maneira com que nos concentramos e que nos dispomos em entrar nessa comunicação com o Criador, com os espíritos superiores. Então, essa questão do local não importa, ela é indiferente. A questão de velas, imagens, isso tem alguma diferença, alguma importância na sua prece? Não. A imagem, a vela, você tem um determinado ambiente na sua casa onde lhe proporciona, de repente, um aconchego ou alguma forma de que você consegue se concentrar melhor. De repente, se você vai lá, acende aquela vela e, e com isso consegue, de alguma maneira, entrar melhor em um momento de prece em que se concentre, em que consegue se colocar à disposição dessa comunicação com o Criador, de se colocar em prece, é válido. Mas que é um fator obrigatório ou se fará diferença, não. Não, porque a prece, a comunicação, ela é do espírito, é do ser. É por isso que a gente sempre diz, e os espíritos disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Então não importa se é em determinado lugar, ou se tem um lugar que vai ser melhor se eu for rezar lá do que aqui, isso não faz diferença. A não ser que você tenha alguma particularidade em que consiga, de alguma maneira, espontaneamente, se colocar de uma maneira mais fácil à disposição, em que fique melhor para você de orar, seja com algumas imagens, seja acendendo uma vela, ou enfim, nessa maneira. Na questão 661, Kardec que pergunta aos espíritos: é útil pedir a Deus que perdoe nossas faltas? E os espíritos respondem: Deus sabe diferenciar entre o bem e o mal. A prece não oculta as faltas que os homens cometem. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas apenas vai obtê-lo se mudar sua conduta.
A melhor prece é praticar boas ações, porque os atos valem mais do que as palavras. Vocês vejam, a questão do perdão, das nossas faltas, das nossas dificuldades, das sombras que carregamos ainda como espíritos imperfeitos a caminho da luz, nesse processo evolutivo ao qual estamos inseridos aqui na Terra, nessa encarnação, nessa existência. Quando pedimos perdão pelas nossas faltas, devemos ter consciência de olhar aquilo que erramos, de pedirmos perdão, mas principalmente que a nossa conduta seja diferente, que não voltemos a repetir as faltas cometidas. Isso sim é o que mais irá valer como perdão das nossas faltas. Então, podemos sim pedir a Deus que nos perdoe em prece, mas principalmente mudarmos a nossa conduta, a nossa existência, a nossa postura, para que o erro passado fique apenas como lição, como ensinamento, e que a conduta de agora para frente seja diferente, que não caiamos nos mesmos erros, nas mesmas falhas, e isso sim, com certeza, será muito mais válido aos olhos do Criador. Na questão 662, Kardec faz uma pergunta que eu considero excelente para esclarecimento de nós, seres aqui na Terra. Existe alguma utilidade em rezar pelos outros? Muitas vezes, nós encarnados aqui nos perguntamos, tem utilidade? Né? Posso rezar por alguém? Será que aquele ao qual dirijo minha prece receberá, então, as orações que estou daqui emanando? Os Espíritos respondem o seguinte: o espírito daquele que reza age pela vontade que tem de fazer o bem ao próximo. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que ele deseja fazer. Então vocês vejam. O que os espíritos querem dizer aqui? Que sim, que é válido, que é útil, que a prece é extremamente importante para nós mesmos e para os nossos entes queridos aos quais direcionamos nossas intenções, nossos pensamentos, as palavras que colocamos em nossas preces. Em prece, atraindo os bons espíritos, eles, ouvindo nossas palavras, nossas súplicas, buscam, de acordo com o mérito, com o merecimento de cada um, auxiliar dentro do possível. Então, isso é o que os espíritos nos respondem. É muito importante e é válido orar pelos outros. E dentro desse tema, há um vídeo no YouTube de um médico neurologista, qual eu vi esses dias esse vídeo, chamado Dr. Dennis Birman. E ele fala sobre um estudo que foi conduzido, parece que por um senhor chamado Andrew Newberg. E a finalidade, naquele momento até, era meio que se provar que orar por um terceiro, por alguém que não tinha assim, validade, que não fazia nenhuma diferença para aquela pessoa. E o que acabou acontecendo? Então eles fizeram esse estudo com um grupo de mais de 1.000 pacientes em coma. E então havia-se mais de 1.000 pacientes em coma e eles fizeram esse estudo, artigo publicado científico pelo que ele relata lá, que dividindo-se então aqueles 1.000 pacientes em dois grupos ali, havia o grupo de pacientes que estavam em coma, em que não haviam pessoas orando por aqueles pacientes, e um grupo em que havia-se grupos de pessoas que oravam por aqueles pacientes que estavam em coma. E para a surpresa daqueles que estavam estudando, mas não para mim pelo menos, eles perceberam e relataram que aqueles pacientes do grupo que estavam ali naquele estado de coma, que receberam preces de outras pessoas, eles tiveram uma melhora muito maior do que aqueles pacientes que não receberam as preces de terceiros de outras pessoas. Então vocês veem, isso é um estudo físico, né, material que ocorreu, desenvolvido aqui pelo homem, um estudo de caso, de análise ao qual eles vieram
buscar levantar esses dados. Então, como os espíritos já tinham respondido, é válido, é claro que é importante, que haverá sim efeito dentro do merecimento de cada um. E houve então esse estudo, num primeiro momento, até para os incrédulos comprovarem que, tentarem buscar provar que a prece não surtiria efeito, mas acabaram se deparando com uma situação em que viram que aquele grupo ao qual recebeu as preces teve uma melhora muito maior do que o outro grupo. Continuando. Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Isso são palavras do Cristo. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento interior, fecha tua porta, ora teu pai em segredo, e teu pai que no segredo vê te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Isso está em Mateus 6, versículos 5 a 8, palavras do Cristo. Então vocês vejam, aqui nesse pequeno trecho, Jesus já ensinava as pessoas como entrar em oração. Não é necessário que os outros estejam vendo como era no tempo dos fariseus, nas esquinas, demonstrando que oravam. Isso não tem valor. O que tem valor é como ele diz aqui: entra no teu quarto, no teu aposento, que é no teu interior, fecha a porta, como quem diz, fecha os olhos, fecha os seus pensamentos, não deixe que a sua mente te atrapalhe. Se concentra e coloca-te em comunicação com o Criador, que o Criador que vê em segredo, que vê no secreto, como diz aqui, te recompensará. Então, também não utilizais de vãs repetições, de palavras repetidas sem colocar aquelas intenções, aqueles sentidos, ou até mesmo falando preces decoradas, mas sem refletir sobre as frases que dizemos, né? Sinta a intenção, aquilo que você coloca, pois a fala também é uma energia, e tenha certeza de que a prece será ouvida. Orar, então, ele é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis de renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Palavras de Emmanuel. Então, como ele diz aqui, orar é nos colocarmos em contato com o poder do universo, com o Criador. Ensinada por Jesus Cristo, é o mais perfeito modelo da síntese, verdadeira obra-prima por ser sublime em sua simplicidade. E aqui estamos falando da prece do Pai Nosso. Sob a forma mais simples, ela assume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Então, nesse momento eu convido vocês a que refletirmos sobre a prece do Pai Nosso, aonde eu falarei um pouquinho das frases do Pai Nosso e vamos refletir, buscando, de alguma maneira, tentar compreender de uma maneira melhor essas palavras ensinadas pelo Cristo, que é, como diz aqui, o mais perfeito modelo de síntese, obra-prima, ensinada por Jesus Cristo, por todo seu sublime ensinamento e a sua simplicidade que contém nessas palavras. Pai nosso que estais no céu. Quando Jesus começa dizendo assim, Pai nosso que estais no céu, ele já diz, Deus é nosso Pai, e por ser nosso Pai, não é aquele carrasco, não é aquele juiz de tribunal, a qual muitos imaginam que Deus vai ser aquele que um dia encontraremos no alto de um tribunal, um velho, condenando ou absolvendo as almas. Não é nada disso. Deus é nosso Pai. Com isso também, dizendo que Pai Nosso, ele nos coloca a todos na condição de irmãos, de almas que devem buscar se ampararem, se auxiliarem, e que temos um Pai único, um Criador, que a todos nós nos criou como almas no princípio, como princípio inteligente, né? Aqueles que estudam
o Espiritismo saberão, né? Deus criou a todos simples, ignorantes, mas não iguais, não cópias, mas todos de um mesmo ponto de partida e todos, cada um de nós, temos o nosso propósito dentro da criação divina. Então, Pai nosso que estais no céu, Deus é nosso Pai, todos nós somos irmãos, e Deus, como nosso Pai, sempre irá querer o nosso melhor, e como um pai, como um exemplo de nós aqui na Terra, na condição de pai, nem sempre damos tudo aquilo que os nossos filhos pedem, porque sabemos que nem tudo os fará bem. Então, assim, Jesus Cristo iniciou e seguiu dizendo: santificado seja o seu nome. Santificado vem de sagrado, né? Seja o nome do Criador. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, santificar o seu nome, a Deus, não somente com os lábios, mas também com as nossas atitudes, como filhos do Criador, com a nossa conduta de vida, pois nós temos o nosso DNA divino. Assim como nossos filhos têm o nosso DNA material, carregam nossas características físicas, materiais, nós, como seres criados pelo Criador do universo, por Deus, temos em nosso espírito o DNA divino, digamos assim, temos o traço, a centelha de luz do Criador e temos que fazer com que isso brilhe, se exteriorize e que possamos tirar as nossas sombras, as mazelas, enfim, eu vou chamar de sombras que carregamos, para que essa luz venha com todo o seu esplendor a, a se expandir, a brilhar em cada um de nós. Venha a nós o vosso reino. Quando dizemos venha a nós o vosso reino, pedimos que o reino de Deus venha em nossa direção, mas também temos que ter a consciência de que devemos estar no caminho do reino de Deus, né? E onde estaria esse reino de Deus? Assim como muitas vezes dizemos o céu, o inferno, onde está? Está em cima? Está embaixo? Está onde? Né? E o tema céu e inferno é um tema que eu gosto muito, porque quantos de nós, vou dizer, na infantilidade ainda acreditamos naquele inferno que queima, de fogo, de almas gritando, chorando, de uma forma eterna, e num céu ocioso, com uma rede, água de coco, sem nada para fazer. Né? Tudo isso não passa de fantasia. O reino de Deus e o céu e o inferno estão habitando dentro de nós. Muitas pessoas estão aqui hoje na Terra, vivendo o seu céu ou seu inferno interior. Então, quando pedimos que o reino de Deus, que é um reino de paz, de justiça, de misericórdia, de luz, de bênçãos, pedimos que esse reino venha até nós e devemos buscar, através da nossa conduta, a ele chegar também. Então, e para frente, talvez em outro momento, vamos falar sobre a questão do céu e do inferno, mas gostaria de aqui fazer uma parte dizendo que o céu e o inferno, como toquei no assunto, é algo que eu gosto muito. O céu e o inferno sendo algo que está dentro de nós, mas quando chegada a hora de cada um de nós que deixarmos o corpo físico e em estado de espírito avançarmos na nossa jornada evolutiva, iremos para onde o nosso coração estiver. Né? Se estamos bem, em equilíbrio, tivermos uma conduta correta, com certeza iremos para um plano melhor, um plano bom, agradável. Agora, se as nossas sombras fizeram de nós alguém que não aproveitou adequadamente essa existência, com certeza há também os planos de sofrimento, né, aos quais nós nos colocamos lá. Mas todos eles estão sempre amparados por Deus, pelo Criador, com seu infinito amor e justiça e com o propósito de nos ensinar algo lá. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Essa frase, para mim, ela tem um poder muito forte nessas palavras relacionado àquilo que chamamos de fé. Porque quando dizemos em prece,
Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dizemos assim, seja feita a tua e não a minha. Isso é a fé, é o confiar no Criador do universo, naquele que rege a, as almas, né, os espíritos, sejam encarnados ou desencarnados nesse mundo, em outros mundos. E essa fé que temos, que Deus não erra, né, que muitas coisas ruins que podem estar acontecendo hoje, que estamos nos sentindo mal, no futuro podemos olhar para trás e dizer assim, graças a Deus foi assim que aconteceu, foi difícil, mas hoje vendo foi melhor que aconteceu assim, porque senão hoje talvez estaria numa situação muito pior, muito mais difícil, muito mais complicada. Então, devemos sempre ter a fé no Criador, a nos colocarmos nessa posição, né? Claro que sempre fazendo nossa parte, nossa conduta, mas ter fé, né? Que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós relacionamos muito a palavra pão apenas com o alimento. E não está errado, né? Mas o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, que não seja apenas o pão que alimenta o corpo, mas também o pão, o alimento que nutre a alma. Na época, a palavra pão, ela significava também conhecimento, né? E Jesus usou o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, assim, vamos pedindo a Deus que não nos falte o pão que alimenta o corpo, mas que principalmente não nos falte o pão que alimenta o espírito, que é o conhecimento, que é a instrução que nos liberta, muitas vezes que nos conforta, nos acalma nosso espírito, fazendo com que consigamos evoluir de uma maneira, evoluir e dar sequência na nossa existência, na nossa jornada de uma forma mais leve, mais segura, onde vamos criando inteireza moral, resiliência psíquica, uma fortaleza quanto às condições muitas vezes desfavoráveis que passamos na vida. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E aqui devemos falar, quando oramos, pensando em cada palavra. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Quantas vezes oramos essa oração e talvez hoje mesmo temos alguém que não perdoamos, que por algum motivo errou conosco, que pode ter feito algo que desagradou muito e que não perdoamos e que ou que ali nos ofendeu de alguma maneira, mas que não perdoamos. E será que nós não precisamos ou iremos precisar do perdão, né? Sabendo que o perdão é principalmente algo interior, né, de mim, comigo mesmo, para me libertar, né? Porque o perdão, ele vem daquele entendimento em que não, eu perdoo, seja feliz, não concordo com o erro que aconteceu, mas liberto isso, não fico amargando essa situação e desejo que seja feliz, siga a sua jornada, que seguirei a minha, né? O perdão é mais ou menos assim. E quando pedimos que Deus perdoe nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, é dessa maneira. Não basta pedirmos o perdão e simplesmente termos mágoas, né, temos desavenças com nossos irmãos, porque devemos reconhecer que todos somos seres imperfeitos. Se estamos encarnados aqui na Terra, nesse plano de provas, de expiações, é porque ainda somos seres que precisamos nos aprimorar, de alguma maneira burilar o nosso espírito para daqui sairmos mais preparados, né, do que quando adentramos. Não nos deixe cair em tentação. A tentação, muitas vezes, ela segue as inclinações daquilo que trazemos no nosso íntimo. Por exemplo, às vezes, numa roda de amigos, há aquele que fuma, há aquele que não fuma e há aquele que está deixando de fumar. Se aquele que fuma acende um cigarro, quem terá uma tentação naquele momento? Aquele que não fuma?
Não. Esse provavelmente até se sentirá incomodado. Mas aquele que está deixando de fumar pode ter ali a tentação de retomar o hábito do fumo, né? Então a tentação ela é muito relacionada a esse desejo muito forte que temos de que algo seja realizado de imediato, né? Então, esse exemplo que dei, né, não nos deixe cair em tentação. Muitas vezes estamos na luta de desenvolver hábitos melhores, de deixar hábitos que não nos trazem benefício, pelo contrário, malefício, como nesse exemplo do fumo, do cigarro, mas que muitas vezes somos tentados a repetir o erro. Devemos sim ter resiliência, fortaleza, segurança, orar ao Criador pedindo auxílio dos Espíritos e fazermos nossa parte, né? Então, quando pedimos a Deus, não nos deixe cair em tentação, né? Estamos pedindo amparo, fortaleza, para que as sombras que carregamos, que estamos tentando extirpar do nosso espírito, que possamos não cair no erro e fazer com que esses hábitos ruins retornem. E continuando, diz assim: mas livre-nos do mal. Devemos desejar o acerto e fazermos a nossa parte. Quando diz mas livre-nos do mal, o que seria se fazer a nossa parte? Por exemplo, eu vou viajar e oro a Deus e peço: Deus me livre dos perigos, né, de qualquer possível intercorrência na, na viagem. Agora, e faço minha parte, né? Vou viajar com segurança, sem ter tido uma noite de sono agradável, não vou viajar com sono, não ingerir bebida alcoólica, faço minha prece e viajo. Agora, qual será a validade de eu orar e, por exemplo, e nesse exemplo da viagem, ter tomado vários copos, ingerido muita bebida alcoólica, fazer a prece e viajar? Será que terá um efeito real? Com certeza, teremos auxílio dos espíritos para evitar o mal. Mas será que eu fiz minha parte? Será que, mesmo orando, eu não estou buscando fazer o erro? É aquilo que eu digo. Nós devemos estar na direção daquilo que desejamos e não pedir algo e fazer o inverso, né? Então, devemos cuidar essa parte, fazermos a nossa parte de estarmos na direção daquilo que almejamos. Livre-nos do mal também, eu trago aqui o mal interior, que é aqueles sentimentos ruins que alimentamos, de alguma maneira, encontrarmos condições de livrarmos esses sentimentos ruins que alimentamos, porque quando pedimos a Deus que nos livre do mal, é do mal interior, do mal exterior, e pedir a Deus também, quando livre-nos do mal, que nos traga inspirações e condutas assertivas para estarmos no caminho correto, no caminho do bem. E concluímos a prece do Pai Nosso com assim seja, né? Nós espíritas costumamos dizer que assim seja. E seria assim: permita, Senhor, que nossos desejos se realizem, mas nos curvamos diante da sua sabedoria infinita, que as coisas que não conseguimos compreender sejam feitas segundo a sua vontade e não a nossa, pois o Senhor quer apenas o nosso bem e sabe melhor do que nós o que nos é conveniente. Senhor, para todos pedimos sua misericórdia e a sua bênção. Então vocês vejam, né? Quando concluímos com a oração do Pai Nosso com amém, com assim seja, enfim, independente da palavra, concluímos dessa maneira. Que tenhamos consciência que concluímos dessa maneira, né? Pedimos que os nossos desejos se realizem, mas diante da sabedoria infinita, que aquilo que não conseguimos compreender, que seja feita a vontade do Pai, do Criador, que com certeza é o melhor para nós, por mais que não saibamos o que seja ou o que venha a ocorrer. E ainda trago algumas palavras de Emmanuel que diz assim: pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador, e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos,
a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cimos da vida vitoriosa. Emmanuel. Então, o que eu espero que seja compreendido? Que as nossas orações, nossas preces sempre serão ouvidas por Deus, pelos espíritos superiores que estão conosco, fazendo parte da nossa trajetória nessa existência, sempre serão atendidas. Muitas vezes não da maneira que esperamos, mas sim da maneira que precisamos. Então, quando nos direcionamos à prece, o pensamento ao Criador, o Criador sempre responde às criaturas de alguma maneira. E, para já chegando ao fim, palavras de André Luiz, do livro Mecanismos da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier. Trago essas palavras assim: no reconhecimento ou na petição, na diligência ou no êxtase, na alegria ou na dor, na tranquilidade ou na aflição, ei-la exteriorizando a consciência que a formula, em efusões indescritíveis, sobre as quais as ondulações do céu corrigem o magnetismo torturado da criatura, insulada no sofrimento educativo da terra, recompondo-lhe as faculdades profundas. André Luiz. Vocês vejam quão bonito, né, essa mensagem. Então, André Luiz traz essas palavras aqui, falando sobre a prece de uma maneira belíssima, né? Então, a prece é algo essencial em nossa vida, né? Fisicamente, como eu trouxe anteriormente, estudado por pesquisadores, foi visto naquele estudo os dois grupos de pessoas que estavam em estado de coma, aqueles que receberam orações, aqueles que não. Também, naquele estudo, eles avaliaram que quando uma pessoa está num aparelho de ressonância magnética e se ela se coloca em oração, há um estímulo no lobo pré-frontal do cérebro humano. Então são coisas que esse lobo que muito que ele tem a ver com a parte de decisões, as partes nobres da vida humana. Então vocês vejam que a prece ela é essencial, que nos coloquemos em comunicação com o Criador, com os espíritos superiores, porque com certeza ajuda do alto receberemos, não somente para nós, mas para aqueles também aos quais direcionamos nossas preces. E a oração do Pai Nosso, essa linda prece que Cristo nos ensinou de uma forma simples, mas rica, sublime em instrução, uma obra-prima, como diz aqui. Quando orarmos, que oremos refletindo sobre cada frase, a grandeza dessas palavras, dessa intenção que colocamos, e com certeza a prece fará um bem inenarrável a cada um de nós. Tá bem, pessoal? Então, chegamos ao fim do tema de hoje. Espero ter contribuído de alguma maneira com vocês. E como de nosso costume na Casa Espírita, e aqui muito a ver com o tema de hoje, vamos fazer uma prece de encerramento, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo por esta oportunidade, por esse momento, ao qual nosso Criador de infinito amor, bondade, justiça, o amor da criação, um Pai perante as criaturas, pedimos, ó Pai, suas bênçãos, sua luz, pedimos, ó Pai, que uma centelha recaia sobre a terra do seu amor, aquecendo os corações, auxiliando nossos irmãos, encarnados ou não, que estão em sofrimento, em angústia. Que sua luz desça sobre os hospitais, os cárceres, os orfanatos, a todos os nossos irmãos em sofrimento. Pai amado, na certeza do seu amparo e da sua bênção, e também pedindo luz, sabedoria, compreensão, agradecemos por esta oportunidade e assim encerramos o tema de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, agradeço a cada um que
assistiu. Espero, como já disse, ter contribuído de alguma maneira. Espero que tenham gostado do tema. Na próxima prece, quando for orar o Pai Nosso, reflitam sobre cada frase, sobre toda a grandeza que nosso irmão maior, nosso mentor, nosso instrutor divino, que Deus enviou à Terra, um espírito puro que já não precisaria mais encarnar em mundos materiais, mas que veio até nós, trouxe grandes ensinamentos que dizem que se não for através dele, daqueles ensinamentos, não chegaremos ao Criador, porque a humanidade muito apegada às suas sombras, Cristo vem mostrar a luz, mostrar o caminho, que a porta é estreita, como ele mesmo diz, né? É preciso que tenhamos condutas, que tenhamos grandeza moral, grandeza psíquica, que busquemos o melhor de nós. Então, agradeço a todos que até aqui chegaram e até uma próxima também. Tchau, tchau.